Você não percebe quando a situação começa a mudar. Não há sirenes altas, nem perseguição. Às vezes tudo começa com uma simples abordagem, uma pergunta aparentemente inocente, um pedido de documento. Nos Estados Unidos, esse tipo de encontro pode acontecer no trânsito, na rua, no trabalho ou até na porta da sua casa. E quando a palavra ICE aparece, a primeira reação costuma ser medo. A dúvida surge imediatamente: eles podem fazer isso? Podem me parar, me questionar, me prender? A resposta não é simples, mas ela existe, e entender como esse sistema funciona pode ser a diferença entre um procedimento controlado e uma situação que sai completamente do seu controle. A lei de imigração americana não nasceu organizada. Ela foi construída ao longo de décadas, com regras sobrepostas, mudanças pontuais e decisões políticas que se acumulam como camadas. O ponto de ruptura aconteceu após os atentados de 11 de setembro. A partir dali, o governo dos Estados Unidos passou a tratar imigração não apenas como um tema administrativo, mas como uma questão direta de segurança nacional. Foi nesse contexto que surgiu o Departamento de Segurança Interna, o DHS, que passou a concentrar toda a estrutura imigratória sob um único comando. Desde então, a forma como a lei é aplicada pode mudar significativamente conforme o governo, mesmo que o texto legal permaneça exatamente o mesmo. Dentro desse sistema existem três órgãos principais. O CIS é responsável por benefícios imigratórios, como vistos, asilo, ajustes de status e cidadania. Ele não prende, não fiscaliza e não executa ordens. A CBP atua nas fronteiras e aeroportos, decidindo quem entra, quem é barrado ou quem será encaminhado para outros procedimentos. Já o ICE atua dentro do território americano. Ele é uma força policial. Seu papel não é conceder direitos, mas fiscalizar o cumprimento da lei, investigar violações e executar prisões e deportações quando há ordens válidas no sistema. É aqui que surgem as maiores dúvidas. O ICE pode abordar alguém apenas para fazer perguntas? Pode, sim. A lei permite que agentes de imigração conversem com pessoas e façam perguntas sobre status migratório. Esse simples contato não viola a Constituição. O problema começa quando a abordagem deixa de ser voluntária e passa a restringir a liberdade da pessoa. Para deter alguém, mesmo que por pouco tempo, o agente precisa de uma suspeita razoável baseada em fatos objetivos. Quando isso acontece, a pessoa precisa saber claramente se está sendo detida ou não. Essa pergunta muda completamente o cenário. Se a situação evoluir para uma prisão, resistir é um erro sério. O ICE é uma polícia e, como qualquer força policial, pode usar força proporcional para controlar a situação. Isso inclui algemas, em casos de resistência ou risco real, o uso de spray de pimenta. Esses instrumentos não significam condenação nem culpa. Eles são usados para garantir controle, segurança e evitar que a situação se transforme em algo ainda mais grave. O momento da abordagem não é o espaço para discutir legalidade ou abuso. Isso é tratado depois, no tribunal. Muitas pessoas se assustam ao ver agentes do ICE usando máscaras ou atuando de forma discreta. Isso é permitido em determinadas operações, principalmente por questões de segurança dos próprios agentes e de suas famílias. Eles não são obrigados a fornecer nome completo durante uma abordagem em andamento. Mesmo assim, continuam sujeitos a regras internas, supervisão e responsabilização legal. O fato de estarem mascarados não os coloca acima da lei. Em locais públicos, qualquer pessoa pode filmar uma abordagem do ICE. Esse é um direito constitucional. Registrar ações do governo é permitido e pode servir como prova posteriormente. O que normalmente piora a situação é transformar essa gravação em confronto direto no momento da ação. Documentar é um direito, interferir não é. Quando o cenário muda para uma residência, a proteção é maior. De forma geral, o ICE não pode entrar na casa de alguém sem um mandado judicial assinado por um juiz. Mandados administrativos assinados pela própria agência não são suficientes. Abrir a porta e conversar pode, sem que a pessoa perceba, ser interpretado como consentimento. Por isso,
Quem não deseja permitir a entrada tem o direito de não abrir a porta e solicitar que qualquer mandado seja apresentado. Existem exceções, como perseguição em andamento, mas fora disso, o lar tem proteção constitucional clara. No ambiente de trabalho, tudo depende do espaço. Áreas abertas ao público podem ser acessadas como qualquer outra pessoa faria. Já áreas restritas, como escritórios, estoques ou áreas internas de funcionários, são consideradas privadas e exigem mandado judicial. Quando um estabelecimento fecha suas portas, ele deixa de ser um espaço público naquele momento. Casos de abuso existem e não são raros. Há registros de abordagens equivocadas, uso excessivo de força e até cidadãos americanos confundidos com outras pessoas. A lei concede poderes à polícia, mas não concede imunidade absoluta. Agentes que extrapolam os limites podem ser investigados, processados e responsabilizados. No entanto, essa discussão acontece depois. No momento da abordagem, resistir ou reagir por impulso pode ter consequências irreversíveis. No fim das contas, a resposta é clara. Sim, o ICE pode prender. Essa prisão pode ser legal ou pode ser um erro. O que define o desfecho não é o medo, nem o confronto, mas o entendimento de como o sistema funciona. Informação não elimina riscos, mas reduz decisões erradas. Quando você entende a lógica da lei, você troca pânico por estratégia, emoção por razão. E em situações de tensão, isso pode fazer toda a diferença.